discussão, da criatividade, das coisas novas que a gente vai fazer. E também sempre tem aquelas lideranças assim, ó, de anos, né, que sabem que junto com a força da juventude tem a força também da memória, né, daquela nossa história, daquilo que a gente já aprendeu e que vai ser importante também para a luta que vai vir. Então esse esforço é menos assim de contar, a gente fez isso, aquilo, outro, mas de resgatar assim essa história que nem a Ciranda, né, que é de todos nós, pra gente ir pegando pistas, sabe? Porque vocês viram na mesa da manhã, né, e na outra que fala sobre as duas conjunturas, todas as conjunturas que a gente está vivendo, a gente está vendo que o desafio é grande demais, né? E a gente vai se desafiar, sabendo dessa conjuntura, como é que a gente vai reagir a ela, como é que a gente atualiza a nossa existência, né? A nossa resistência. Então esse é o sentido, tá? É da gente focar menos nas ações que aconteceram, mas o que a gente foi aprendendo enquanto comitê, sabe? Quais são as estratégias que a gente foi usando que deram certo, que mostraram assim que tais coisas funcionam, o que também que a gente foi sentindo como dificuldade, porque daí a gente vai fazer isso juntos, né? E depois a bola é com vocês pra gente dar esse passo a mais, né? Pensar o nosso horizonte de futuro, e aí é sempre a gente olhar, é sempre bom a gente olhar para o nosso passado. Então, bom, ficou muito claro assim, né, que em 2013 é um marco da existência do comitê, né, enquanto comitê. Mas não é aí que as coisas começam, né? Antes de 2013 tinha muita coisa. Bem, eu sou o Luiz Jardim do Poemas. Até convido outros, tem outras cadeiras vazias aqui para chegar um pouquinho mais perto para poder enxergar essa estrutura que a gente tentou fazer do tempo. Só apontar que nem tudo é linear nessa linha do tempo, né? A gente misturou algumas coisas. E uma das coisas é esse antecedente, o que acontecia antes do comitê se formar. Então a gente vivia no Brasil e no mundo um período de alta dos preços dos minérios, né? Então há um crescimento dos preços do minério, ao mesmo tempo o aumento da expansão da mineração sobre territórios, sobre comunidades, aumentando os conflitos, aumentando o impacto ambiental. O que a gente via era mais mobilização, mais grupos de atingidos se mobilizando, e ao mesmo tempo, dentro desse cenário econômico, o governo, naquele momento, o governo Dilma, né, já discutia dentro da política institucional e principalmente dentro do executivo, um projeto para reformular dentro de um arcabouço, né, dentro de várias leis que já tinham sido modificadas na América Latina. O Brasil também vinha aqui modificar o seu código mineral para se adequar a esse momento de crescimento dos preços e aumento da produção. Então, gente, lá no Congresso, né, eles mexiam os pauzinhos para mexer no código. E para mexer no código, para que o código pudesse ser uma ferramenta que facilitasse esse crescimento aí do setor mineral, né? E o que existia naquele contexto, nessa proposta de reformulação de uma lei que pautava todos os detalhes de como deve ser a regulamentação desse setor mineral? Haviam empresas, haviam políticos, haviam órgãos assim, né, do governo, mas não havia representantes de comunidades, não havia representantes dos trabalhadores, não havia pessoas, né, e organizações e movimentos que se preocupam sobre como que a mineração é uma coisa impactante, né, na natureza, no ambiente. Essas pessoas, né, nós, a gente não estava lá nesse momento em que se discutia a reformulação do Código Mineral. Então tudo que a gente sabe, tudo que se luta, né, tudo que se defende, todas essas formas de pensar a mineração desde um outro ponto de vista, né, para mostrar que ela tem impacto, para mostrar que, pera lá, isso não é uma coisa tão boa assim para acontecer sem nenhum, né, totalmente desenfreado, essa perspectiva não estava sendo pautada, porque toda essa reformulação do código estava sendo ali, né, de portas fechadas. Então, dar vez e voz a essas perspectivas que estavam até então sendo invisibilizadas, sendo desconsideradas, foi o grande motor que fez com que a gente se reconhecesse, né, entre organizações diferentes, comunidades atingidas,
representantes, né, dos trabalhadores, ambientalistas, pastorais, e gente ligada à igreja se reconhecesse que era necessário que a gente pensasse sobre isso que estava acontecendo, para que a gente pudesse, olhando essa realidade, se desafiar a ver como que a gente ia se articular para responder a ela, né, para enfrentar ela. E foi aí nesse contexto em que a gente, lá em 2013, a foto mais histórica que a gente tem, ela não tinha uma qualidade muito boa, então ela foi impressa pequenininha, né? Mas é a foto que marca os seminários, né, que aconteceram, e esses seminários em que a gente discutia, né, a gente tinha essa coisa de pensar, de refletir, mas a gente sabia que essa reflexão era para pautar uma prática, né, era para pautar o que a gente ia fazer com aquele conhecimento que a gente estava apreendendo sobre isso que estava em jogo. E foi ali que a gente lançou o comitê, né, em defesa dos territórios, frente à mineração. A gente tinha na época um manifesto, né, esse manifesto foi assinado por essa diversidade de atores, e o que a gente gostaria de ressaltar como estratégia, todas essas tarjetinhas em amarelo, é isso que a gente está chamando como aprendizagens políticas, né? Porque ali o que eu queria marcar é que essa diferença que compõe o comitê, essa diferença que tinha naquele momento e que tem nessa plenária, ela é a grande riqueza do comitê. Né? Porque diferente de muitas outras redes e campanhas, onde a gente se articula entre os nossos, né? Ambientalista com ambientalista, sindicalista com sindicalista, né? Aqui a gente tem um espaço de diversidade que é um desafio, mas que também é o que faz a gente trabalhar na construção de convergência, é o que faz a gente ter escuta para as perspectivas diferentes, né? O que faz a gente ser mais ouvido na sociedade. Então, esse diálogos entre diferentes é uma coisa que está, né, na nossa história, está na nossa marca e está na nossa força. Dentro dessa diversidade e até mesmo complexidade de pessoas diferentes, que pensam diferentes, que têm projetos diferentes relacionados à mineração, a gente conseguiu, num primeiro momento, tirar dessa diversidade de pessoas 7 pontos que iriam nortear o comitê nesse primeiro momento. 7 pontos que seriam 7 pontos que havia um consenso sobre todos eles. O primeiro ponto, ele se remete diretamente ao debate que havia sobre a legislação que estava sendo debatida. Se pretendia uma garantia da democracia e transparência na formulação e aplicação da política mineral brasileira. Ou seja, se pretendia que essa legislação que estava se formando, que estava sendo debatida, ela tinha que ser democratizada e tinha que ficar transparente a forma com que a política mineral ia ser executada pelo Estado brasileiro. E todos nós teríamos que participar dessa construção. A gente queria democracia no Congresso, mas a gente queria democracia também lá no chão dos territórios, né? Lá onde as mineradoras chegam de forma autoritária, sem consultar ninguém, e quando a gente vê o negócio já está andando, a gente, né, fica ali naquela desigualdade de força, porque ninguém nunca foi escutado, ninguém nunca foi perguntado se queria uma mineradora, como queria, como é que isso ia ser, que problema ia trazer. Então a gente queria democracia no Congresso, mas a gente também queria que as comunidades, que os movimentos, eles tivessem direito de consulta e que essa consulta fosse levada a sério. Então a gente, né, também queria garantir o direito de consulta, consentimento e veto das comunidades locais afetadas pelas atividades mineradoras. As mineradoras, quando elas entram no território, elas sequer perguntam alguma coisa. Isso se dá também em termos da produção. Ela pouco pergunta para a gente, ou para o Estado brasileiro, o quanto ela deve produzir, como ela deve produzir. Ela simplesmente impõe o seu desejo de taxas e ritmos de produção mineral. O terceiro ponto é respeitar taxas e ritmos da extração, que essas taxas e ritmos sejam democratizadas, debatidas dentro de uma política democrática, que todos da população brasileira, ou grande parte da população brasileira, decida como e qual a velocidade a gente deve extrair os nossos recursos. O nosso quarto ponto, gente, dialogando com o terceiro, era o seguinte: se tem que ter mineração, e a gente vai pensar para quê e para quem, né, como é que é, essa mineração tem que ser pensada em que ritmo, né? Mas assim, tem área que talvez não tenha que ter mineração mesmo. Tem lugar que talvez tenham coisas muito mais importantes do que o que está debaixo do solo, porque estão em cima, né? São as pessoas, são as águas, é a produção de alimento, são áreas
de sociobiodiversidade, que precisam ser protegidas, que essas coisas que estão em cima são mais valiosas do que está embaixo. Então, o nosso quarto ponto era de que a gente tinha, enquanto sociedade, escutando as comunidades, escutando também os princípios e valores que a gente defende, pensar aonde, que territórios que deveriam ser áreas livres de mineração. O quinto ponto, ele trata de uma coisa muito delicada para a mineração, no caso da mineração em particular. Muitos de vocês estão nesse momento vivendo a mineração sendo explorada ao lado de vocês, né? Então, no momento onde ela está extraindo ainda. Mas e quando ela vai embora? O que acontece? Então, no nosso quinto ponto, a gente está preocupado em impedir e controlar que os danos, para garantir que o plano de fechamento de minas, ou seja, quando ela feche, seja garantido que haja um dinheiro para que exista um dinheiro para reconstituir essas áreas de antigas minas. Porque o que acontece é o quê? A mineradora explora, a mineradora extrai, no final das contas ela fale, ela some e não há um dinheiro para compensar ou para recompor a situação ambiental, ecológica e das comunidades nas áreas de mina. O nosso sexto ponto diz respeito a isso que a gente aprendeu um pouco na mesa mais cedo, né, sobre como a mineração é um dos setores que mais mata, que mais mutila trabalhadores. Então a gente percebia ali, a gente demarcava que qualquer processo de reformulação de código, de como que essa mineração, como que esse setor funciona, deveria ouvir e respeitar e garantir os direitos dos trabalhadores. O sétimo ponto é um ponto que é o cumprimento da lei, né? O Brasil já é signatário de um acordo da OIT, uma convenção, a Convenção 169, né, que define que as populações tradicionais, indígenas, quilombolas e tradicionais de modo geral, elas têm que ser consultadas para que um empreendimento de grande porte sejam instaladas em seu território. Então, desse modo, a gente, o sétimo ponto, garantia que a mineração em terras indígenas e povos tradicionais respeite a Convenção 169 da OIT e esteja subordinada à aprovação do Estatuto dos Povos Indígenas. E, gente, esses 7 pontos, assim, a gente não construiu isso da noite para o dia, nem da cabeça de ninguém, né? Nesse momento, assim, enquanto acontecia essa efervescência do setor empresarial, com o governo, né, enquanto tudo isso estava acontecendo lá fora, aqui dentro a gente estava se articulando, e esses 2 anos, assim, foi muito sintomático, que a gente mesmo se surpreendeu, né, que nos primeiros 2 anos o comitê realizou 5 plenários nacionais. 5 espaços como esse, com essa diversidade de atores, para que essas convergências pudessem ser construídas e para que a gente pudesse, nesse espaço de plenária, tem isso que a gente está vivendo aqui, né? Um espaço de formação, um espaço em que as pessoas que estão se sentindo às vezes muito sozinhas, está sentindo que a luta às vezes está muito difícil, se encontra e sai daqui mais fortalecido, né? E constrói pontes. Então a plenária, as nossas plenárias, pra gente é a menina dos olhos do comitê, né? Porque é esse espaço em que a gente organiza as nossas estratégias, em que a gente se fortalece internamente e historicamente também, aí é outra aprendizagem que a gente acha que é uma pista, é que sempre que a gente teve esse caldo todo aqui reunido, isso serviu pra a gente saiu daqui com mais liga, mas isso também serviu pra gente pautar para fora o que a gente está dizendo, né? Então todas as plenárias do comitê, elas eram espaços que congregavam esses momentos nossos de formação com momentos de incidência, com momento de ir pra rua, de fazer ato, de ir lá ocupar o Congresso, de fazer audiência. E o Congresso foi o lugar de moradia de muitos dos nossos colegas, como o Jarbas, né? E como a Alessandra. Eles foram frequentemente ao Congresso encher a paciência dos deputados. Por quê? Porque aquele projeto de lei lá que estava sendo pensado no Executivo chegou ao Congresso. Ele começou a ser debatido em comissões especiais, com número de deputados ainda restritos, mas que debatiam frequentemente e novos relatórios, né? A reformulação do código era feita a todo momento. Ao todo, foram 4, se não me engano, 5 reformulações do código até 2016, se eu não me engano, é o último. 2015, o último.
Bem, então até 2015 foram 5 transformações. E como a gente se dividia? A gente fazia análises recorrentes desses novos documentos para tentar dialogar e criticar esses projetos que estavam sendo propostos, porque eles vinham num formato de um projeto executivo, né, de um governo que queria se adequar ao projeto, né, de exploração mineral, e o Congresso foi transformando cada vez mais num projeto das mineradoras. Tinha ali uma pitada de controle do Estado maior e o Congresso foi transformando. Então a gente se centrou na produção de análise sobre os projetos substitutivos, na participação de audiências públicas com pesquisadores, militantes, organizações não governamentais no Congresso Nacional. Fizemos diversas ações de comunicação na rede social, que já começam com os documentários, já começa com o tuitaço lá em 2013. A gente fez um controle e um monitoramento constante da comissão especial e uma tentativa de sensibilizar parlamentares na busca de um outro código que não o Código das Mineradoras. Então, nesse sentido, o comitê ele começa a pautar a mineração enquanto uma questão nacional. Ele é o primeiro, digamos assim, movimento de projeção, de articulação que busca pautar a mineração de uma perspectiva nacional, mas também questionar para quem é esse código, para quem é essa mineração e como ela está sendo feita. Isso, gente, essa pra gente é uma pergunta muito relevante, porque assim, tudo isso estava acontecendo em regime de urgência, né? Eles queriam estar reformulando, se dependesse deles, esse código já tinha passado da pior forma possível, né? Porque para eles o importante era a urgência para garantir a segurança jurídica dos negócios, né? Enquanto que a gente estava tentando garantir direitos, né? Estava tentando garantir a democracia. E no que a gente luta pela democracia, que é quando a gente luta pela liberdade. Antes de 2003, como a gente viu, né, não só o mercado da mineração vivia um período de avanço do preço, mas o governo também pensava que esse avanço do preço ia continuar. Em 2013, a gente começa a ter uma derrocada do preço do minério, de todos os minérios, em especial o minério de ferro. Bem, em 2015, a gente começa a ver que um novo contexto se está configurando. Estamos agora no período de pós-boom, né? A gente chegou no período de alto crescimento dos preços, avanço da exploração mineral, e agora o preço começa a cair. Essas empresas, a gente pensaria que elas iam diminuir a sua produção. Não, elas aumentam a sua produção para compensar as perdas do valor que foi diminuindo. E ao mesmo tempo elas vão cortando custos e custos que elas consideram superficiais, como preservação ambiental, gestão ambiental, monitoramento de barragem, responsabilidade social e salário dos trabalhadores. Ela acaba fazendo com que a terceirização aumenta, o aumento do acidente de trabalho aumenta. E o caso que mais nos mostrou e atentou para isso foi o rompimento da barragem da Samarco Vale BHP em Mariana. Toda essa conjuntura de comportamento da empresa, a gente conseguiu ver que, no caso da Samarco, que a empresa foi se comportando na forma de ir deixando de lado outras questões para priorizar ou para compensar as perdas financeiras. Então, ela compensou essas perdas financeiras como? Permitindo ou possibilitando que rompesse uma barragem de rejeito que fosse em direção ao Rio Doce, chegando até o Atlântico. E quando acontece, gente, o rompimento da barragem, pra gente não, né? Porque vocês são pessoas que já pautam a questão da mineração, já estão nessa luta aí há muito tempo. Mas talvez o rompimento da barragem tenha sido o marco que fez com que as pessoas que não somos nós vissem que mineração pode ser um problema, né? Pessoas que nunca ouviram falar de barragem de rejeito, sabiam nem que isso existia, viram aquelas imagens absurdas na televisão, ficavam extremamente chocadas e viram, sabe, ali foi um lugar em que a mineração, como uma questão novamente, né, passou a ser pautada, digamos assim, no seio da sociedade como um todo. E ali foi também uma referência de quando o comitê passou a ser reconhecido como um sujeito político de referência
para as pessoas entenderem, então. Porque estava todo mundo curioso, o que é uma barragem de rejeito, mas como assim, o que foi que aconteceu? E o que está acontecendo lá em Mariana agora? E o acordo? E as pessoas, né, que foram atingidas, como que elas estão? E aí o comitê, principalmente a comunicação do comitê, né, assim, essa estratégia de comunicação do comitê passou a ser vista como um lugar de referência entre a luta que estava acontecendo lá e a necessidade de entendimento de uma parcela mais ampla da população, né? Então, para a gente, assim, ali foi um espaço em que a comunicação do comitê passou a ter um sentido muito forte, não só de pautar todas essas denúncias com relação ao que acontecia no contexto macro, mas a gente viu como a comunicação podia ser uma ferramenta que ajudava com que as lutas nos territórios tivessem um outro grau de amplitude, né? Então a comunicação acabou sendo uma grande ferramenta entre as lutas nos territórios, de comunidades às vezes que estão lá, né? No interior da Bahia, no interior de Minas, e que tem um sujeito que é reconhecido pela imprensa nacional, que é reconhecido pela imprensa internacional, como porta-voz para ajudar a amplificar essas lutas. Agora vocês imaginem, né? A sociedade brasileira ela não estava ainda preocupada com a mineração. E quando acontece um desastre desse tamanho, né, os meios de comunicação começaram a perguntar, mas quem sabe de mineração? Quem está relacionado à mineração? Encontraram o comitê. O comitê se torna essa ponte dos impactos da mineração, do impacto sobre Mariana com a sociedade. Né, via os pesquisadores, comunidades foram a todo momento levantados a colocar suas opiniões, os movimentos sobre a situação da mineração e como essa mineração tem sido degradante dos territórios, degradante do ambiente. Até porque para a gente, uma coisa que estava muito clara, que talvez não tivesse tão clara na forma como o rompimento lá em Mariana era transmitido, é que aquilo não era um caso tão excepcional assim. Apesar de ser uma coisa catastrófica, a mineração, na sua regra, é impactante. Os acidentes são base do cotidiano, né? Quem é trabalhador sabe disso. Isso às vezes não ganha a amplitude e a visibilidade que Mariana ganhou. Mas para a gente era também muito importante mostrar que o que aconteceu lá em Bento Rodrigues, o que aconteceu na Bacia do Rio Doce, é fruto de um modelo, é fruto de um projeto, né? Não era a exceção, não foi a falha do sistema. Era algo que estava ali estruturado, porque se estrutura na base de populações inteiras que podem ser sacrificadas para que a mineração seja a grande primazia do negócio, né? Dentro desse contexto, né, do rompimento, o comitê viu que não fazia sentido fazer uma plenária, né, a sua 6ª plenária, em Brasília. Se decidiu assim, não, a gente precisa fazer uma plenária em Mariana, a gente precisa chegar perto dos atingidos em Mariana, a gente precisa ir a Bento Rodrigues. Então a gente teve dentro dessa plenária foi uma das plenárias, acho que mais emotivas, né? Porque a gente estava à flor da pele, todos nós estamos à flor da pele. Eu acho que poucos do que estiveram lá não choraram com as falas. Isso foi bastante sensível a gente. Não chora de novo, Kátia. Isso foi bastante sensível pra gente porque havia muita emoção naqueles lugares, sobre aquele rejeito que a gente estava pisando. A gente foi lá no sentido de acolher, mas também no sentido de simbolicamente colocar que aquilo era sim um marco nacional e não só algo pontual de Minas Gerais, não só um ponto pontual de Mariana, como foi dito como desastre de Mariana. Era um desastre nacional também. E aí, gente, também eu lembro assim, isso que o Lula falou, né? Acho que nenhum de nós voltou a mesma pessoa, né? Acho que ninguém nem nunca se recupera de vivenciar uma coisa assim, de escutar aqueles testemunhos, né? E uma coisa que eu queria trazer é que eu acho que foi um momento muito importante da gente também sentir a força do intercâmbio, né, das comunidades irem lá conhecer o que é. Porque assim, teve muita gente que, por exemplo, no comitê está lutando para que a mineração não se realize na sua comunidade, no seu território, né? E que quando elas olhavam para o que virou Bento Rodrigues, né, para Bento Rodrigues devastado pela lama, elas viam seus próprios lugares, elas viam o medo de que aquele território de vida delas, né, eu lembro assim do pessoal dos agroextrativistas lá no meio da floresta, sabe?
lá da região de Lago Grande, que eles olhavam e eles choravam porque eles estavam tristes e solidários pelo que tinha acontecido lá com os moradores de Bento Rodrigues, mas porque eles também se viam como possibilidade de futuro, né? E não era aquele futuro que eles queriam, e aquilo também deu, a indignação gera muito ânimo para a luta, né? Tem um sentido de tristeza, tem um sentido de compartilhar da dor, mas teve pra gente uma pauta muito importante de compartilhar da indignação, de saber pelo que a gente está lutando, contra o que a gente está lutando, né? E o que a gente está tentando defender, que é a vida, em última instância. Acho que uma das estratégias que mais se intensifica a partir de 2015 é a diversidade de vídeos que a comunicação vai participando e produzindo, né? Então foi produzido Não Foi Acidente, em coparceria, Buraco do Rato, né? Vídeos curtos sobre outras barragens de rejeito, como a barragem em Barcarena, da Hidro, né? Onde se beneficia o minério de bauxita, vídeos curtos sobre Mariana, a ida do ator americano Danny Glover, exposições sobre uma grande maquete sobre Mariana para mostrar e levar as comunidades os centros urbanos, eu acho que precisam mais do que as comunidades em áreas de mineração serem tocados pelo tema da mineração, né? Então, esses vídeos e essas exposições, elas têm um ponto didático que ainda a gente não tem a dimensão do impacto disso, do ponto de vista de quanto isso afeta a construção do pensamento dos pequenos indivíduos que estão vendo a mineração ou estão vivendo a mineração pós-Mariana, né, depois desse rompimento. E após o catastrófico rompimento de Mariana, a gente tem o catastrófico rompimento da sociedade, da política brasileira, com o golpe de Estado dado pela burguesia em comando com o Temer e o Congresso Nacional. Nesse cenário, o comitê, e na verdade a pauta da mineração, ela se esfacela, mas não que ela desaparece, ela se esfacela em pequenos pedaços de ataques por todos os lados. Ela deixa de ser um código, uma luta clara, que era um código mineral, onde a gente conseguia ter um objetivo de ataque, e ela se torna uma diversidade de ataques ambientais, trabalhistas, né, que interferiam sobre o trabalhador da mineração, mas o trabalhador como um todo, né, a sociedade brasileira, os impactos ambientais. Então é uma diversidade de ataques ao mesmo tempo, que são orquestradas no sentido que é necessário para o comitê, em termos de articulação, quando a gente pensou isso, é necessário não mais ficar pontualmente na questão mineral, mas ser uma referência da questão mineral, o comitê, mas se articular com outros movimentos para conter o retrocesso de pautas das mais diversas possíveis. E aí, gente, assim, não só o código estava sendo fatiado, né? Mas como o próprio, assim, pra gente, durante muito tempo, o Congresso era um espaço possível de disputa, por mais desigual que fosse, né? Por mais que tivesse que ter muito estômago, mas ali a gente conseguia cavar uma audiência, conseguia... O que a gente tem hoje, né? Assim, o esfacelamento desse espaço democrático, né? Nem sei se já foi, mas assim, o golpe, para quem já estava sendo golpeado há muito tempo, colocou a gente o desafio de atualizar a existência do comitê e o sentido da nossa estratégia, para além dessa luta institucional, que também nunca vai terminar, que pelo contrário se aprofunda, né? Mas também da gente conseguir olhar para essa trajetória, olhar para os desafios que a gente tem para frente e pensar o que a gente vai ter então de agendas, ou por onde, quais são os novos espaços de luta que a gente vai ter que enfrentar, que a gente vai ter que começar a assumir. E aí a gente foi pensando que uma das grandes possibilidades, que foi o nosso, digamos assim, o nosso esforço, né, para onde a gente congregou esforços ao longo de 2016, foi de pegar aqueles 7 pontos que eram as nossas convergências, né, que era o que a gente dizia para a sociedade, e tentar amadurecer eles, né? Tentar dar mais densidade, tentar identificar o que essas reflexões, a partir desses pontos, poderiam estar sinalizando para a gente de agendas de futuro, de agendas de luta, no diálogo com outros atores, que não só o comitê, né, mas então a gente viu que a gente precisava também estar mais antenado para convidar sujeitos políticos super importantes para fortalecer essa luta que estava aí desafiadora. E aí a gente
foi, né, a gente realizou ao longo de 2016 2 seminários nacionais com esse caráter de ampliar a articulação e de atualizar, né, assim, o nosso sentido enquanto comitê nesse outro contexto que a gente vive. Eu acho que a mesa de hoje de manhã, ela me coloca muito claramente essa diversidade, as duas mesas também, essa diversidade de articulações e movimentos. Hoje amanhã não teve a pauta mineral em jogo, mas os ataques que também tocam em algum sentido a mineração. Né? Na segunda parte, que a gente entra mais na mineração, a gente já está pensando em como, enquanto comitê, abrir caminhos que a gente foi abrindo com as nossas publicações, com o nosso tema da água, com o nosso tema das resistências, né? com o acúmulo dos encontros de diversas plenárias e articulações entre grupos, com o crescimento desses grupos nos últimos 4 anos, né? A gente foi crescendo enquanto grupos individualmente também na luta contra a mineração nos seus próprios territórios, né? E nos dividimos em 2 seminários nacionais para debater essa lista de pontos que foram, de alguma forma, esboçados no início de um texto base que vai ser entregue para vocês. A gente pensou que, por exemplo, aquele debate lá de áreas livres de mineração, que a gente devia aprofundar nele, sabe? A gente devia pensar né? Se juntar para pensar o que a gente está reivindicando como áreas livres de mineração, que territórios são esses, que mecanismos e instrumentos que a gente já tem, que de alguma forma colocam limites à ganância do setor mineral e que agora estão sendo disputados, estão sendo flexibilizados, né? Então a gente viu que esse campo possível de articulação ao redor de áreas livres de mineração, que atravessa também a luta dos povos indígenas, a luta dos povos quilombolas, que atravessa a luta das comunidades tradicionais, atravessa a luta em defesa das águas, em defesa da produção de alimentos saudáveis, que atravessa todo esse sentido da resistência, né? Isso era uma questão, era um campo de questões que cabe a gente agarrar nela e ver até onde ela nos leva, no sentido de reflexão, mas no sentido também de formulação política. O que sempre é questionado de nós, os movimentos, seriam quais são as alternativas à mineração, as alternativas econômicas à mineração. Isso é sempre perguntado. O comitê viu esse ponto como uma necessidade de reflexão, mas também uma necessidade de refletir a alternativa econômica dentro de um contexto onde os municípios, os estados são dependentes da mineração. As localidades, os municípios mineradores se tornaram cada vez mais dependentes da mineração. Então a gente viu, no caso da Samarco, fica Samarco, e a Marta falou muito bem, é uma luta pela sobrevivência. Eu gosto de dizer que são municípios reféns da mineração. Eles se veem reféns da mineração e falam assim, eu só consigo viver com ela. Então a gente sentou para pensar alternativas a esse projeto de mineração e a apontar como esse projeto ele torna as economias locais cada vez mais dependentes, ele produz um impacto violento sobre a vida do trabalhador, sobre a vida do trabalhador não só da mina, mas também urbano, né, da família desse trabalhador. A Marta fez uma das falas que mais me tocou num desses seminários, que ela saiu da mina e ela foi para a família dos trabalhadores e nos mostrou que assim, é para além da mina, é para além, o trabalhador da mineração é o trabalhador e sua família também. Mas também, né, uma diversidade de pessoas que estão ali relacionadas com a mineração. E a última pauta que a gente veio tentar refletir e se alimentar foi a questão tributária, né? Como a tributação hoje, ela é uma tributação que favorece um projeto agro-minero exportador. É um projeto que visa puramente exportar minério, explorar na velocidade que for, para exportar minério e aumentar a possibilidade de lucro dessas empresas. Então a gente tem uma diminuição, e aí os trabalhos que foram debatidos e apresentados aqui mostram que há uma necessidade de haver transparência, né, sobre os recursos que são oriundos da mineração, mas também de como essas mineradoras pagam esses recursos ao Estado.
é necessário também olhar para a legislação que libera as mineradoras de isenção de impostos, torna a Amazônia um paraíso fiscal, ou um paraíso tributário das mineradoras, onde não se paga imposto de renda, onde não se paga imposto de exportação. Então a gente vê aqui tentar refletir em cima dessa questão fiscal, em cima da transparência, de uma busca de um projeto com mais controle, mais transparência na questão fiscal e um outro projeto tributário para o Brasil, mais para o setor mineral em particular. Então, gente, assim, ao longo desses dois seminários, né, ao longo do que tem sido os nossos tempos mais recentes, digamos assim, a gente fez talvez o caminho que é o caminho mais honesto, né, que é ir direto nas pautas mais difíceis. Porque é aí que a gente sente onde tem muita lacuna, é aí onde a gente precisa acumular, é aí onde a gente precisa identificar possibilidades de atuação, mas é também aí onde a gente vai ver onde é que tem as divergências. Então aqui, assim, nenhum desses seminários esgotou esses temas, né? Não é num dia, podia ser em 10 dias, né? Esses temas são pautas para uma vida inteira, né? Ou para um bom tempo de ação nossa conjunta. Não é à toa que eles orientaram muito dessa nossa plenária, né? A gente está agora aqui em 2017, na nossa 7ª plenária nacional. A metodologia dela, os temas que foram tratados na mesa, bebem um pouco do que a gente pensou e discutiu nesse seminário. Isso provavelmente é o que a gente está trabalhando, né? E vamos continuar trabalhando amanhã para pensar ações, assim, para pensar por onde a gente vai dar continuidade para isso, mas também para pensar que talvez tenham outras questões que a gente vai precisar acumular mais, que a gente não deu conta de acumular em 2016. Então isso é meio que um rol daqueles nós que a gente se desafiou a começar a desalinhar, né? A desalinhar. Ao mesmo tempo, eles de forma nenhuma são o que a gente acha que é tudo que está no debate da mineração, né? Pensando em coletividade, pensando com vocês, com certeza há temas e tópicos que a gente precisa aprofundar e que sequer a gente aprofundou. Então, esses tópicos são totalmente abertos para serem repensados, reconstruídos, colocados novos tópicos, coisas que de repente o grupo que estava tentando pensar sobre eles não conseguiu chegar a um ponto que alguns aqui já chegaram de pensar a mineração em outros pontos, né? Então, ao mesmo tempo, o comitê ainda manteve dentro desse momento de da última plenária, né, em 2015 a 2017, sendo uma grande referência na questão da comunicação, né? Divulgando frequentemente que o rompimento da barragem de Mariana não tinha havido pagamento das multas, não tinha havido compensação, que as comunidades estavam completamente desprotegidas, que o número de atingidos cada vez crescia mais e eram menos representados pela Samarco, e denunciando que era Samarco, Vale, BHP, que decidiam quem era ou quem não era atingido, né? E hoje, né, eu acho que é um marco de como o comitê continua vivo, né, enquanto ator político nacional. Hoje foi divulgada essa matéria que sai daqui enquanto ideia, sai do comitê enquanto ideia, denunciando que a visita do Temer e o puxada de orelha que o governo da Noruega deu no Temer para reclamar sobre o desmatamento na Amazônia, na verdade, a Noruega tem uma das mineradoras que mais contamina a Amazônia, né, com rompimentos consecutivos de suas barragens de rejeito em Barcarena. Furo da Kátia.